Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Gerson Santos e hoje a gente vai fazer a resolução do exercício que eu deixei na última aula, tá? Que o seu enunciado diz o seguinte: no sistema da figura, desprezando-se o desnível entre os cilindros, determinar o peso G que pode ser suportado pelo pistão 5. E ele pede para a gente desprezar os atritos e dar dados da pressão 1, da área 1, de todas as áreas de cada um desses cilindros aí. Bem, se a gente está tratando de um problema de estática do fluido, então, que obrigatoriamente esse sistema tem que estar em uma condição? Ele tem que estar em uma condição de equilíbrio. Se esse sistema está em equilíbrio, ou seja, o meu fluido implica que meu fluido aí ele está parado, então quer dizer o que? Que o balanço de forças aí há um balanço de forças, correto? E a somatória dessas forças tem que ser igual a zero. Perfeito. Já matamos o exercício. Por quê? Porque se eu descobrir qual é a força aqui, porque é o seguinte, essa coluna de mercúrio aqui, ela vai estar exercendo uma determinada pressão nesse fluido aqui, que é um gás. Como é que a gente sabe que é um gás? Por causa da disposição dessas moléculas, elas são bem afastadas, não estão? Então, qual é o fluido onde as moléculas elas estão nessa configuração? São gases, não é? São fluidos de baixa densidade. Então, o que acontece? Esse fluido aqui ele vai estar exercendo uma pressão nessa área. Opa! Pressão exercida nessa área é igual a força. Então a gente vai ter uma força aqui. Essa força vai estar sendo transmitida para esse outro cilindro. Aqui a gente já tem uma pressão. Então essa pressão em uma determinada área, uma força. Então a gente tem uma força daqui e outra força vindo daqui. Essas duas forças, ela também vai contar com uma força agindo nessa direção. Então a gente tem duas forças aqui e uma força aqui. Descobrindo essa força que esse fluido está exercendo aqui, a gente descobre a força que está exercendo aqui. Se a gente descobre a força que está sendo exercida aqui, a gente descobre essa força daqui. Se a gente descobrir essa força daqui, a gente consegue encontrar o peso desse fluido. Desse objeto aqui, que é o que o exercício pede, ele já dá a resposta, que é 135 newtons. Então, como é que a gente pode fazer para descobrir qual é o peso desse objeto G? Bem, a gente vai primeiro fazer um balanço de forças, como eu falei, mas vamos dividir por seção. Vamos dividir e vamos fazer primeiro dessa parte superior. Bem, a gente tem uma pressão sendo agindo sobre essa área. Então, a gente tem uma força 1 aqui. Bem, a gente também vai ter uma força 2 aqui. Por quê? Porque essa coluna de fluido, dessa coluna de mercúrio, vai estar exercendo sobre esse fluido aqui, que é um gás, e esse gás vai estar exercendo uma pressão sobre essa área aqui, que vai ser uma força aqui. E a gente também vai ter uma outra força aqui que está sendo exercida nessa área por esse outra parte aqui desse sistema, tá bom? Então, se a gente fizer o balanço, né, a gente vai ter aqui uma força em 1, devido ao meu sistema de coordenadas, né, vai ser positivo. Força em 1 menos uma força 3 menos uma força 2 vai ser igual a 0. Jogando esses outros termos da equação para o outro lado, a gente vai ter que força 1 vai ser igual a força 3 mais uma força 2. O que é força? O que a gente sabe, né? A gente sabe o seguinte, a gente sabe que pressão vai ser igual a uma força sendo aplicada em determinada área, né? Que vai ser força sobre área. Então, por essa equação, se eu quiser isolar força, né? Força vai ser igual a pressão vezes área. Então, para mim descobrir essa força 1, essa força 3 e essa força 2, basta eu escrever como área 1 vezes P1 vai ser igual a área 2 vezes P2 mais área 3 vezes P3. Ok? Então vamos lá. Bem, essa área 3 ela é dada. Essa área 1,
que é esse A1 aqui, é dada, que é 10 centímetros quadrados. Bem, para deixar tudo na unidade de medida ideal, né, que pressão é o que? É Newton por metro quadrado. Então, tudo tem que estar nesse sistema internacional de medida. Então, se isso aqui é em centímetros quadrados, a gente tem que transformar isso aqui para metro quadrado. Como é que a gente transforma centímetro quadrado para metro quadrado? Só dividir isso aqui por 10.000, né? Que isso aqui pode ser traduzido em 10 1 vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados, vezes a minha pressão, que já é dada, que está aqui, que é 500 kPa, aqui, que vai ser igual a minha área 2, essa área aqui, 2,5 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, vezes a minha pressão 2, que é essa pressão exercida da coluna de mercúrio sobre esse meu fluido ar, gás aqui, mais meu fluido gasoso, mais a área 3. A área 3 é essa área aqui, ó. Mas a área 3 vai ser a diferença entre a área 1 e essa área aqui desse... como se fosse um cano aqui, que está sendo transmitido desse cilindro para esse. Então vai ser tipo uma coroa circular. Então a gente vai ter mais ou menos isso daqui, né? Então essa vai ser minha área 3, vai ser a diferença dessas duas áreas. Bem, para a gente descobrir P2, o que a gente tem que fazer? Só apagar isso daqui. Tá? Pronto. Ok, para a gente descobrir P2, o que a gente vai ter que fazer? Bem, P2 vai ser a pressão que vai estar sendo exercida por essa coluna de mercúrio, que vai ser igual a ρ vezes G vezes H. Mas ρ vezes G é igual a peso específico, né? Que é o que o problema me dá, que é o peso específico do mercúrio, que é igual a ρ vezes G. Então, o peso específico do mercúrio vezes a altura, ele daqui é 136.000. 136.000 Newton por metro cúbico, vezes a minha altura, que é 2 metros. Esse metro com esse metro vai simplificar, vai ficar metro quadrado. Multiplicando 2 por 136, a gente vai chegar em 272.000 Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado é Pascal. E eu posso, em vez de escrever 276.000, eu posso escrever 272, eu posso escrever como 272 kPa, beleza? Então, fazendo as multiplicações aqui, simplificando as coisas, a gente chega em 500 Pascal metro quadrado, né, que são as unidades que permanecem aqui, igual a 2,25 vezes agora a minha pressão que eu encontrei, mais a diferença das áreas aqui, vezes a minha pressão 3. Isso aqui a gente vai chegar em 500 Pascal vezes metro quadrado, igual a 68 Pascal vezes metro quadrado, mais a minha área aqui, vezes essa minha pressão. Para a gente ver que a gente está indo no caminho certo, que está sendo essas unidades de medida que a gente tem que chegar mesmo, o que é Pascal vezes metro quadrado? Bem, Pascal é Newton por metro quadrado sobre metro quadrado vezes metro quadrado. Simplificando esses dois, a gente vai chegar em Newton, que é a nossa unidade de força. Então, tá tudo certo. Ok? Então, como é que a gente encontra P3? Somente isolando P3 aqui, né? Isolando P3, a gente vai chegar que ele é um valor de 500 kPa. Bem, ok, a gente descobriu essa pressão aqui, né? A gente descobriu essa força aqui. Mas qual é a pressão que está sendo exercida nesse êmbolo aqui? Bem, como a gente descobre essa pressão, que eu chamei ela de P4? Vamos pensar. Como é que eu descubro essa pressão aqui em 4? A gente já tem essa força aqui, não tem? Tem. Porque a gente descobriu essa pressão. Perdão, a gente descobriu essa pressão que está sendo exercida em 3. Essa pressão 3 é a pressão que está sendo exercida por esse fluido
aqui sobre essa área 3 aqui. Isso aqui não parece a configuração de um elevador hidráulico, não parece? Parece. Então, a gente pode falar pelo teorema de Pascal que a pressão em 4 vai ser igual à nossa pressão em 3. Por quê? Porque essa pressão vai ser transmitida por cada partícula de fluido, e já falou que a gente tem que, desprezando o atrito, a gente não vai ter perca, e também por se tratar de um fluido de baixa densidade, né? Então a gente vai ter percas muito pequenas e tal, e aí o GEO como problema sugere que a gente desconsidere o atrito. Então a gente pode falar que a pressão em 4, ou seja, pressão aqui nessa região que eu chamei de P4, vai ser igual à pressão aqui em 3. Bem, se P3 é igual a P4, para descobrir essa força aqui que está sendo exercida aqui, esse F4, basta pegar a minha pressão em 3 e multiplicar pela área, que é dada no exercício. Bem, então a gente tem que essa força 4 aqui é igual a 270 N. Mas por que você quis expressar isso em termos de força? Bem, agora vamos fazer um recorte da região de abaixo, né? Da região de baixo desse nosso sistema, a gente tem essa configuração aqui. Isso aqui tem que estar o quê? Se a gente está tratando de estática do fluido, o fluido está estático, então o balanço de força nessa região também tem que ser, a somatória de força dessa região também tem que ser igual a 0. Então, essa força aqui, 4, é equivalente a essa força aqui que está sendo exercida. Então, essa força 4 vai ser igual à pressão que esse fluido, que eu vou chamar pressão 5 aqui, que esse fluido está exercendo sobre essa área 5 aqui. Tá? Se eles estão em equilíbrio, essas forças têm que ser iguais. E essa força 5 é igual à pressão 5 vezes a área 5. Bem, então se eu quiser descobrir qual é essa pressão aqui, o que eu faço? Basta isolar a área, jogar a área para o outro lado, isolar essa pressão. Então essa pressão 5 vai ser igual à força em 4 sobre a área em 5. A força em 4 é 270 newtons, dividido por essa minha área, que ele deu que, se eu não me engano, era 20 centímetros quadrados. A gente tem que transformar para metro quadrado, né? Transformando, a gente chega em 2 vezes 10 elevado a menos 3. Como resultado, a gente chega em 135 kPa. Bem, novamente, pelo teorema de Pascal, a gente chega o quê? Que essa pressão em 5 vai ser igual a essa pressão aqui em 6, né? Porque então, se essa pressão aqui em 5 é igual a essa pressão aqui em 6, e pressão 6 é o que? É força sobre a área. E essa força que está sendo exercida aqui sobre essa área é a força, é o peso desse nosso objeto, né? É a força peso desse objeto G. Então eu posso escrever como P5, que é igual a P6, e P6 vai ser igual a força exercida pelo esse objeto G sobre essa área. Então, se eu quiser descobrir qual é a força desse objeto, né, vai ser igual a pressão 5 vezes essa área 6, que essa área 6 vai ser 10 centímetros quadrados, que vai ser transformado em metro quadrado, vai ser 10 elevado a menos 3, vezes 135 kPa, que vai ser a minha unidade dessa pressão aqui. A gente chega em 135 newtons, que é a resposta desse exercício. Bem, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Muito obrigado por assistir a essa resolução de exercícios. Você pode me encontrar nas redes sociais. Todo feedback será bem-vindo. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.